informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Depois do Serginho Sarat, está entrando no ar o programa desta segunda-feira, dia 27, com esses destaques. Nova variedade de capim da Embrapa de Campo Grande eleva ganho de peso do gado. Friboi volta hoje às compras de gado gordo, mas em menor quantidade. Coronel Sapucaia decretou emergência por estragos das chuvas na zona rural. Supremo Tribunal mantém índios ladrões de Mato Grosso do Sul na cadeia. Perus de Goiás serão abatidos pela Perdigão, em Minas Gerais. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A meteorologia prevê que a semana começa com tempo estável na região de Dourados. Dia de sol, aumento de nuvens e pancadas de chuva que pode passar de 15 milímetros. Hoje começa a lua nova. Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio. É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida. Por isso, para o seu dia a dia, prefira o Leite Cambi, um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados. O Leite Cambi é saúde em sua mesa. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. As cotações pecuárias fecharam com esses valores na sexta-feira na região de Dourados. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 130 pela arroba do boi gordo e R$ 120 pela arroba da vaca gorda, preços à vista. O JBS de Ponta Porã só volta às compras nesta segunda-feira. No disponível em Dourados, saca de milho a R$ 23 e a de soja a 55, informou a GD Corretora. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regado a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Em plena crise desencadeada pela Operação Carne Fraca, o presidente da Cooperativa Central Unitá, sediada em Cafelândia, no Paraná,
anunciou na sexta-feira, em assembleia, a manutenção dos investimentos de R$300 milhões para a ampliação do abate para 380 mil aves dia até 2019. E Walter Pitol fez o anúncio, que pode surpreender muita gente diante do cenário de pressão internacional, ao mesmo tempo em que confirmava que os embarques da Unitá com a marca Copacol enfrentam problemas em Hong Kong. Ele, porém, anunciou que fará um balanço da situação vivida pelos produtos, já que estão naquele porto asiático e que estão a caminho essa semana. A Unitá hoje abate 180 mil frangos diários em Ubiratã. E todos os produtos finais comercializados seguem para o Brasil e mais 40 países com a marca Copacol. O grupo JBS, que paralisou abates de bovinos por 3 dias em 6 dos 7 frigoríficos existentes em Mato Grosso do Sul, volta hoje ao funcionamento normal. Ficaram parados os 2 frigoríficos de Campo Grande, um de Ponta Porã, um de Naviraí, um de Cacilândia e um de Nova Andradina. Somente o frigorífico de Anastácio funcionou normalmente. A suspensão das operações durou 3 dias, paralisando a produção de carne bovina em 33 unidades das 36 que a empresa mantém no país. Para essa semana, a JBS Friboi irá operar em todas as suas unidades, mas com redução de 35% da sua capacidade produtiva. Essas medidas visam ajustar a produção até que se tenha uma definição referente aos embargos impostos pelos países importadores da carne brasileira. A JBS ressaltou que está empenhada na manutenção do emprego dos seus 125 mil funcionários em todo o Brasil. O Japão decidiu sacrificar mais de 280 mil frangos em uma nova tentativa de conter um foco de gripe aviária que afeta o país, o que levou o governo a matar 1.670.000 cabeças desde novembro, anunciou o Ministério da Agricultura japonês. Os novos casos afetam os municípios de Miyagi, 220 mil aves, e Chiba, 68 mil, depois que o vírus H5 foi detectado em 2 granjas. O foco da gripe aviária foi o primeiro no Japão desde janeiro de 2015. A Prefeitura de Coronel Sapucaia decretou situação de emergência na zona rural do município por conta das fortes chuvas do começo deste ano. De acordo com o decreto do prefeito Rudi Paertezold, em janeiro e fevereiro choveu 341 milímetros no município. Essa quantidade de chuva provocou alagamentos, vendavais, inundações em rios e córregos, com destruição e danos nas estradas, pontes, tubulações e queda de poste da rede elétrica, causando danos e prejuízos. Famílias ficaram parcialmente isoladas sem acesso ao transporte escolar, atendimento público e causando prejuízos no sistema econômico de Coronel Sapucaia. As chuvas acarretaram danos materiais nas áreas rurais do município. Foram afetadas as áreas rural do Inhuguaçu, Cerro Peron, Mangaí, Colônia Brasil, 3 Barras, Curuçuambá, Ilha Lopes e Ivaé. As fazendas Inhuguaçu, Palmeira 1, Palmeira 2 e Palmeira 3, Batatais, Renascer, encontram-se parcialmente isoladas no município, impossibilitando o transporte escolar, escoamento de safra e entrada de suplemento animal. A Embrapa lançou no Rio Grande do Sul a cultivar de soja BRS 620-03RR, indicada para as regiões frias do sul do país. A solenidade contou com a visita de produtores de sementes e lideranças da Embrapa Trigo em Passo Fundo. Desenvolvida através de parceria com a Embrapa Trigo, Embrapa Soja e Embrapa Produtos e Mercado, a nova cultivar transgênica tem o objetivo de aliar produtividade e amplitude na janela de semeadura. A época recomendada inicia em outubro e se estende até 30 de novembro, permitindo tranquilidade ao produtor no ajuste das operações de plantio em função do tempo e na melhoria do uso do maquinário. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, negou a apreciação do habeas corpus impetrado em favor de 4 indígenas da etnia Guarani Kaiowá, condenados a 8 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado
pelo crime de roubo em Coronel Sapucaia. A defesa dos índios argumentou que o delito em questão deveria ser julgado pela Justiça Federal, não pela estadual. Contudo, o Supremo manteve a sentença. Consta no processo que em 2007, armados de facões, arco e flecha, machados e lanças, os índios chefiaram a invasão de 2 fazendas no município de Coronel Sapucaia, de onde, sob ameaça, levaram um trator e uma carreta agrícola, entre outros bens dos produtores rurais. O presidente da catarinense Cooperativa Central Aurora, Mário Lansnaster, lamentou os impactos da Operação Carne Fraca da Polícia Federal. A Aurora está com cerca de 400 contêineres no porto da China impedidos de descarregar. O governo chinês alertou as autoridades brasileiras que, se não for convencido da qualidade do produto, vai incinerar toda a carga. A Secretaria Nacional do Consumidor, órgão vinculado ao Ministério da Justiça, determinou o recolhimento de carnes de 3 frigoríficos paranaenses citado na operação da Polícia Federal, que investigou um esquema de propina a fiscais sanitários do país. A ordem foi divulgada na sexta-feira e envolve os frigoríficos Souza Ramos, em Colombo, Transmite, em Balsa Nova e Pecim, em Curitiba. O acúmulo de milhares de aves que abarrotam as granjas de mineiros em Goiás levou a BRF, dona do frigorífico da Perdigão no município, a buscar uma segunda alternativa para fazer o abate dos animais. A ideia é desviar o abate de 150 mil perus para o frigorífico da empresa, localizado em Uberlândia, Minas Gerais. O transporte será feito por caminhões por mais de 600 quilômetros de estrada e deve ter início nesta segunda-feira. A ideia, no entanto, precisa de um sinal verde do Ministério da Agricultura. A decisão ocorre após a denúncia da situação alarmante em que se encontram as 219 granjas em Mineiros, responsáveis por 100% dos perus e frangos abatidos pela empresa. O Brasil está habilitado a exportar arroz em casca para o México. A informação é da Secretaria de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, anunciada pelo presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, Henrique Dornelles, que esteve em Brasília. Embora já exista um acordo fitossanitário entre os dois países, alguns detalhes do acordo ainda deverão ser discutidos. Por isso, está agendada para abril a viagem de uma comitiva brasileira ao México, composta pelo Instituto do Rio Grandense do Arroz, o IRGA, e da Federarroz, para acertar os últimos detalhes. Lançado no início de março, o BRS Quênia é uma cultivar de capim mais nutritivo, tanto em proteína bruta quanto para a digestão dos bovinos, que carrega benefícios superiores em comparação às demais cultivares da espécie no mercado. Essa é a principal vantagem da cultivar BRS Quênia, o segundo híbrido de pânico máximo lançado no início de março pela Embrapa Gado de Corte em Campo Grande. Comparada sob pastejo com as cultivares mais plantadas no Brasil, a BRS Quênia resultou em 17% maior ganho em peso individual e por área do que a cultivar Mombaça no bioma cerrado e de 30% maior ganho em peso individual e 9% maior ganho de peso em área do que a cultivar Tanzânia no bioma Amazônia, informou a pesquisadora Liana Jank, da Embrapa Gado de Corte. Há 2 anos, juntamente com outros pesquisadores, ela também lançou no mercado o primeiro híbrido de pânico, a BRS Tamanhi. Os preços da cebola na semana passada caíram consideravelmente em Ituporanga, Santa Catarina, em relação ao anterior. A média da cotação ao produtor foi de 47 centavos o quilo, queda de mais de 13%. O volume ainda elevado na região e a proximidade com o fim do mês faz com que a cebola continue desvalorizada. Além disso, a qualidade está baixa devido ao tempo de armazenamento. Isso faz com que as cebolas com qualidade inferior puxem os preços para baixo. Para essa semana, as cotações ainda devem permanecer em níveis baixos, com previsão de leve recuperação para as primeiras semanas de abril, quando o início do mês costuma favorecer as vendas. Indústrias exportadoras de carne suína e de frango perderam 40 milhões de dólares na primeira semana após as revelações da Operação Carne Fraca,
que levaram ao fechamento de diversos mercados no exterior, calculou na sexta-feira a Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA. A receita corresponde a 22% da previsão total de embarque de uma semana, de 185 milhões de dólares. A ABPA estimou que os bloqueios totais ou parciais que ocorreram em 25 países representam 20% da receita das exportações de carne de frango e 33% dos embarques de carne suína. Com 21 leilões de bovinos, ovinos e equinos, cerca de 55 expositores e expectativa de um público estimado em 60 mil pessoas por dia, a Expo Grande Ano 79 promete ser uma das melhores já realizadas. É o que afirmou a organização do evento em Campo Grande. Ainda sem revelar quanto a feira agropecuária da capital deve movimentar financeiramente durante os 10 dias de realização, entre o próximo dia 30 de março e 9 de abril, o presidente da Acresul, Jonathan Pereira Barbosa, afirmou que o produtor rural contará com leilões e apresentação de gado nunca antes mostrado em Mato Grosso do Sul. Após anúncio da suspensão de abates em 6 frigoríficos do JBS em Mato Grosso do Sul, até hoje, pecuaristas estão apreensivos, sem receber e com lotes de gados antes escalados para o abate e agora parados no pasto. A maior preocupação do setor é saber como o preço deve ficar quando os frigoríficos voltarem a operar. A JBS Friboi detém em torno de 60% do mercado mato-grossense do sul de pecuária. Para se ter uma ideia do tamanho disso, segundo o IBGE, em 2016 foram enviadas 3 milhões e 200 mil cabeças de gado para frigoríficos no estado, o segundo maior volume do Brasil, menor apenas que o de Mato Grosso, que foi de 4 milhões e 500 mil cabeças. A Casa da Lavoura em Dourados e Douradina está ao lado de grandes parceiros para oferecer os melhores produtos ao produtor rural. A Dow AgroCiências, Semente de Milho Morgan, FMC e outros parceiros estão ao lado da Casa da Lavoura. Junte-se a nós e tenha uma ótima colheita. Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor. Em Dourados, telefone 3426-7288 e em Douradina 3412-1171. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Deputados da oposição pedem criação da CPI da carne fraca. Nesta quarta-feira, dia 22, foi protocolado o requerimento para criar uma CPI com a intenção de investigar os fatos relacionados à Operação Carne Fraca. Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais e Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, foram os deputados que protocolaram o pedido. O deputado Carlos Zaratini explica o porquê do trio propor uma CPI para apurar os fatos. Nós não podemos concordar e aceitar que depois de anos de luta em que o Brasil se livrou da chamada febre aftosa e outras doenças e chegamos num nível de exportação que é aceita nosso produto em outros países que são criteriosos, que isso seja abalado de uma hora para outra. Nós queremos saber exatamente o que aconteceu nessa Operação Carne Fraca, nós queremos saber o que tem de verdade, que isso é fundamental, não só para o povo brasileiro saber, mas também até mesmo para aqueles que compram carne do Brasil e através das exportações. O deputado Júlio Delgado lembra da importância que a agricultura tem para o país e a credibilidade que possui no exterior. A gente sabe que tem muitos pequenos e médios produtores que trabalham com muita dificuldade, agricultura familiar, que tem seu gadinho no canto, que trabalha com dificuldade, gerando emprego e tendo essa renda. Se nós não formos verdadeiros com relação a essa apuração e querermos maquiar como foi feito com a carne, nós não vamos retomar a credibilidade que a gente deseja para o mercado interno e para o comércio internacional. Já o deputado Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, acha desnecessária a implantação da CPI. Não acho que é importante e acredito que se o Congresso fizer essa CPI vai ser um desserviço que vai prejudicar o Brasil numa discussão interminável que não vai levar a resultado nenhum, a não ser o lado negativo de exploração dessa questão que hoje abala o setor agropecuário brasileiro. Da Rádio Câmara de Brasília, Alex Akira. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível.
e o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Obrigado pela sua companhia e tenha uma excelente semana. Marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Rádio Grande FM do Facebook e do YouTube, vocês podem também assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.